Amém? Vamos à palavra que Deus tem para nós nesta oportunidade. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 4, e diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Esta é a palavra que Deus tem para nós. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta oportunidade. Amados, a palavra hoje, ela nos diz o seguinte: busque sempre o conselho certo. Esta mulher, a palavra de Deus diz que era uma viúva, que o seu marido havia morrido. E diz a palavra do Senhor que este homem era um homem que servia a Deus. Este homem era um homem que confiava no Senhor. E agora, aquela mulher já não o tinha mais do seu lado. Ela era uma viúva. Essa mulher, ela estava sofrendo, porque já não tinha mais dentro da sua casa o varão, aquele ao qual ela amava. E se não bastasse isso, se não fosse ainda a perda, a ausência do seu marido, ela estava passando por dificuldades financeiras, não tinha o que comer dentro da sua casa, estava passando momentos difíceis, e se não bastasse ainda, tinha filhos, e os seus filhos também não tinham o alimento. Era realmente um momento difícil na sua vida, era um momento dolorido. Fico aqui pensando, imaginando como estava o coração desta mulher, desta viúva, mas Deus sempre tem a solução. Deus, Ele sempre tem algo novo para nos dar nos momentos difíceis, nos momentos em que tanto precisamos. Deus, Ele estava olhando, Deus estava contemplando a vida desta mulher, desta viúva. A Bíblia diz que o marido dela era um servo do Senhor. Deus não deixaria, não permitiria que essa mulher e os seus filhos padecessem, não é verdade? Deus não permitiria que esta mulher, no momento de tanta dor, no momento de tanta dificuldade, viesse a perecer por fome, por causa ali das suas dificuldades, as suas dívidas. E credores, vejam, a Bíblia diz que credores já estavam procurando esta mulher, e se ela não pagasse aquilo que devia, se ela não quitasse a sua dívida, eles levariam os seus filhos, levariam os seus filhos como parte de pagamento. Vejam que dificuldade, vejam que situação. Aquela mulher já não tinha marido e agora estava prestes a perder os seus 2 filhos. Que coisa terrível, que coisa dolorosa para uma pessoa. Talvez você que esteja em casa agora, eu quero que você pense, que você analise, que você agora entenda esta mensagem, aquilo que aquela mulher estava vivendo, o que ela viveu neste instante na sua vida. Olha, não era algo assim fácil de se resolver. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida. Talvez você esteja passando momentos complicados na sua vida, como esta mulher. Mas Deus, Ele mandou uma providência. Com tudo isso que esta mulher estava passando, que ela estava vivendo, Deus enviou até ela um homem de Deus. Deus enviou um profeta.
Deus enviou uma pessoa para lhe aconselhar. Sim, aconselhar. Naquele momento tão difícil da sua vida, não é? Ela tinha a oportunidade, amando de Deus. Deus havia enviado o profeta Eliseu para que ali com ela abrisse o seu coração. E é tão bom, não é? Quando nós estamos vivendo problemas, quando nós estamos passando situações difíceis em nossas vidas, e nós temos pessoas aos quais nós confiamos, pessoas aos quais nós nos sentimos bem em compartilhar, em falar aquilo que estamos sentindo. E nos dias de hoje, não é? É tão difícil você encontrar uma pessoa verdadeiramente amiga, uma pessoa de confiança, para que você possa abrir o seu coração. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo isso na vida daquela viúva, enviando um instrumento, um vaso, um servo do Senhor, para ir ter com aquela mulher, para que aconselhasse, para que desse a ela bons conselhos. E naqueles bons conselhos, ela dando ouvido, ela acatando, ela tomando posse daqueles conselhos, ela fosse abençoada e tivesse a sua vida transformada. Sim, porque aquele que obedece, não é? Aquele que aceita um bom conselho, aquele que crê as palavras dos seus servos, que vêm diretamente do reino de Deus, são abençoados. Nós temos a nossa fé despertada, nós temos a nossa fé, sim, a nossa fé em ação, né? Quando a nossa fé é colocada em ação, ela produz efeito, ela produz coisas tremendas, ela produz coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais, que vêm do reino de Deus para as nossas vidas. Um milagre, ele só pode acontecer na tua vida, a partir do momento que você crer neste milagre. O milagre só vai acontecer quando você realmente parar de ficar murmurando, parar de ficar reclamando, parar de ficar se sentindo pequeno, desprezada ou desprezado, né? Incapaz. É hora de você erguer a tua cabeça, é hora de você declarar vitória na tua vida. Esta mulher, esta viúva, ela precisava de um milagre na sua vida. Já estava sem o marido, situação financeira complicada, dívidas e mais dívidas aumentando, os credores vindo até a sua porta, cobrando-a para que ela pagasse, e se não houvesse solução, condição para que ela pagasse, esses credores iriam levar os seus filhos. Situação difícil. Situação, talvez, aos olhos do homem, uma situação que não tem solução, mas para Deus há solução para todas as coisas. Eu quero te dizer hoje que Deus tem uma solução para o teu problema ou para os seus problemas. Deus, ele tem esta boa palavra para que você, tomando posse, para que você, crendo de todo o teu coração, você faça como esta mulher, esta viúva, que Eliseu dando bons conselhos a ela, Eliseu aconselhando-a, ela tomou posse daquelas palavras para a sua vida, e ela colocou em prática, e ela teve a sua vida transformada. Não é difícil imaginar que neste momento de dificuldade, aos quais as pessoas passam, você esteja passando agora, pessoas nos momentos de maiores dificuldades precisam ser aconselhadas, sim, aconselhadas, mas nem sempre buscam o lugar certo para se aconselharem. É verdade, no texto bíblico que nós lemos nesta oportunidade, essa viúva, ela procurou o conselho do profeta de Deus. Ela buscou o conselho do homem de Deus, do servo do Senhor, o profeta Eliseu. Ela tinha dívidas para pagar, os seus credores estavam ameaçando levar os seus filhos como troca de pagamento, mas antes que o pior acontecesse,
na vida desta mulher, ela confiou na orientação do homem de Deus. Ela deu ouvidos, ela deu crédito à orientação, ao conselho do homem de Deus na sua vida. Ela tomou posse daquilo que o profeta dissera a ela, e ela, eu creio, ela falou: eu vou colocar em ação. De tudo que o profeta lhe dissera, ela tomou estes conselhos e colocou em prática. Ela não teve vergonha, né, de pedir ajuda aos seus vizinhos. O profeta disse assim: que te hei de te fazer? Declara-me que o que tens, a tua serva tem. Ela disse: eu não tenho nada na minha casa senão uma botija e um azeite. Ele disse: vai, pede emprestados a todos os teus vizinhos vasos vazios. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite naqueles vasos e põe a parte do que estiver cheio. Veja, ele falou: vai nos vizinhos, pede. Você vai ter que sair ali, você vai ter que sair falando com os seus vizinhos para que eles se compadeçam, para que eles te emprestem, né, estes vasos, porque Deus, ele tinha uma obra, Deus tinha um plano, através daquela estratégia ao qual o homem de Deus estava lhe aconselhando. Olha, o que eu quero te dizer: se você ouvir o bom conselho dos servos do Senhor, se você der ouvido ao profeta do Senhor, se você ouvir o homem de Deus, olha, tenho certeza de uma coisa: deixar o orgulho de lado, abrir mão, né, de tudo aquilo que te impede de alcançar a tua vitória, Deus lhe abençoará, Deus derramará sobre a tua vida bênçãos e mais bênçãos. Aqui, simbolicamente dizendo, né, no texto bíblico, aquela mulher, ela teve aqueles vasos todos cheios de azeite, né? O azeite aqui significa o Espírito Santo de Deus, né, em nossas vidas. Nós temos que estar abertos, temos que estar preparados, para receber aquilo que Deus tem para nós, o seu Espírito Santo, para que Ele venha nos encher, para que Ele venha nos capacitar, para que Ele venha nos abençoar. E é isso que Deus quer para a tua vida hoje. Você tenha o bom conselho como algo da parte de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz: busque sempre o conselho certo. Esta mulher, no momento de prova, no momento de dificuldade, ela buscou o conselho do servo do Senhor, e ele, aconselhando-a, ela não teve vergonha de ir e fazer aquilo que o profeta de Deus estava falando a ela. E os seus vizinhos, compadecidos com ela, cederam vasilhas que ela precisava, vasos. Junto com ela estava ali os seus filhos, e os seus filhos foram também. Ela e toda a sua família naquele momento se esforçaram, se ergueram, se levantaram num único propósito de quê? De serem abençoados. Você e a tua casa tem que estar de pé, sim, de pé, mediante os problemas. Deus falando, Deus como está agora, através da boca do seu profeta, do instrumento dele, falando contigo. Você tem que se erguer, você e toda a tua família, e seguir, dar ouvidos à palavra do homem de Deus e colocar em prática. Era isso que Deus estava falando através da vida, da boca daquele profeta. E o profeta deu este conselho e disse mais depois para ele: você vai. Deus disse assim: você vai e se oriente agora, encha de azeite estas botijas, vai em casa com os teus filhos, diz a palavra de Deus, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite, né? Deita ali o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheia.